Eu estava prestes a sair do restaurante elegante do Julian quando a gerente me barrou na porta. O chão de mármore refletia a luz fria dos lustres, e o cheiro misto de trufa e madeira polida parecia se intensificar diante do constrangimento iminente. Com licença, senhora, a senhora não pagou a conta. Olhei para o rosto dela, pensando que fosse nova, talvez desconhecesse meu nome. Minha voz saiu calma, quase doce, mas firme. Lance na conta do Julian. Ele sabe. A gerente me lançou um olhar que parecia atravessar ossos. Senhora, nosso restaurante tem 3 estrelas Michelin. Nunca tivemos a política de o lançar na conta de ninguém. E estendeu-me uma fatura impressa em papel grosso, com letras douradas. Abri e meus olhos quase saltaram. Uma única refeição, $500 mil. Taxa de manutenção pelo brilho dos talheres, 30 mil. Tarifa de ar exclusivo, 50 mil. Serviço VIP Serenidade, 100 mil. Pequenas notas no rodapé, brinde da casa, 10 mil. Eu não tinha ideia de que meu irmão se envolvia em um negócio tão absurdo. A raiva me fez rir. Stella Cross, irmã do Sr. Cross. Diga a ele para falar comigo se houver algum problema. Ela não se deu por vencida. Você não tem como pagar, não é? Não finja ser alguém importante para tirar vantagem do Sr. Cross. Peguei o celular, disparei para Julia. Ocupado. Repeti mais algumas vezes. Ocupado. Ocupado. Cada toque me deixava mais quente, a indignação crescendo como chamas que lambem tecido seco. A gerente, impaciente, aproximou-se. Um sorriso malicioso. Ainda vai continuar fingindo? Já vi essa sua cara 1000 vezes no feed do meu marido. Atiradinha, seduzindo por baixo dos panos, e agora quer jogar tudo na conta dele? Sem vergonha? Meu coração caiu. Tiffany Reed. A namorada do meu irmão. Não mostrada, escondida, sorrateira. O $500 mil, a humilhação, os seguranças, tudo premeditado. Antes que eu pudesse reagir, 2 brutamontes me cercaram. Um cobriu minha boca, outro torceu meus braços. Cada músculo gritando, cada articulação ameaçando se romper. Fui arrastada para a cozinha, jogada num quartinho de armazenamento fétido, onde o cheiro de desinfetante misturado à comida velha me fazia quase vomitar. Ela chutou-me o estômago. Isso é por gastar o dinheiro do meu homem. Por tentar seduzi-lo. A dor me fez curvar, o mundo girava em uma dança de dor e indignação. Os socos caíram como martelos. Eu cerrei os dentes, tentei pensar, sobrevivência. Sobrevivência era estratégia. Eu disse que sou irmã dele. Pergunte ao Julian. Ela, surda lógica, continuou. Até que, finalmente, recuou. Meu corpo parecia um trapo de pano sujo. Respirei, tateei o chão atrás do celular. Liguei para Maia, 2 milhões. Agora. Restaurante do Julian. Em minutos, Maia entrou como uma tempestade, 2 seguranças à frente, olhos em chamas. Pegou-me do chão, silenciosa, firme. Passei o cartão com a senha Tiffany, que apanhou e olhou com desdém. Se for falso, tenho jeitos de descobrir. Agora, cai fora. Saímos cambaleando, feridas abertas, orgulho dilacerado. No táxi, fechei os olhos. Maia segurou minha mão. Silêncio. A noite parecia respirar comigo. No dia seguinte, às 9, a sala de reuniões da Crossroads estava cheia. Apresentei o relatório, 15 meses de fraudes, extratos, lançamentos, taxas inventadas, experiências VIP, garrafas cobradas 2 vezes. Julian, sóbrio, olhava para mim com olhos de criança que aprendeu cedo demais a se apoiar nos outros. Você tem 2 escolhas, falei. Fica. Aprende. Reconstrói. Ou sai. Eu recompro sua participação e a Cross segue sem você. Ele ficou. Assinou os termos de compliance, afastamento temporário, supervisão total. O caminho seria duro. Eu sabia. Mas necessário. Nos meses seguintes, Julian começou a aprender. Meia dúzia de executivos veteranos enfileirados, visitas surpresas às unidades, aulas de contabilidade prática. Cada deslize era corrigido. Cada acerto, reforçado. Propôs um almoço popular aos domingos. Sem taxa, sem frescura. Eu impus condições, assinatura, responsabilidade e primeiro mês bancado por ele. Ele vendeu o relógio que usava para festas, bancou. O resultado, filas, crianças correndo, mesas cheias. Pela primeira vez, vi orgulho genuíno em seus olhos. Tiffany tentou interferir no tribunal, mas o vídeo, o laudo, a contabilidade, tudo esmagou qualquer narrativa de vítima. Condenada, medidas protetivas, multas pesadas. Sem catarse, apenas justiça aplicada. E então, uma noite, Julia apareceu na cozinha vazia, madrugada. Limpava talheres, rádio baixo, avental manchado de molho. Me entregou uma colher. Prove. O caldo perfumava ossos tostados, cebola, alho poró. Simples. Perfeito. Serve, eu disse. Ele serviu um prato de massa fresca com aquele caldo. Nome, Segundo Chance. Sorri, leve. Ele sorriu também. Não precisávamos de grandes gestos. Apenas seguíamos. Eu estava prestes a sair do restaurante elegante do Julian quando a gerente me barrou na porta. O chão de mármore refletia a luz fria dos lustres, e o cheiro misto de trufa e madeira polida parecia se intensificar diante do constrangimento iminente. Com licença, senhora, a senhora não pagou a conta. Olhei para o rosto dela, pensando que fosse nova, talvez desconhecesse meu nome. Minha voz saiu calma, quase doce, mas firme. Lance na conta do Julian. Ele sabe. A gerente me lançou um olhar que parecia atravessar ossos.
Senhora, nosso restaurante tem 3 estrelas Michelin. Nunca tivemos a política de o lançar na conta de ninguém. E estendeu-me uma fatura impressa em papel grosso, com letras douradas. Abri e meus olhos quase saltaram. Uma única refeição, $500 mil. Taxa de manutenção pelo brilho dos talheres, 30 mil. Tarifa de ar exclusivo, 50 mil. Serviço VIP Serenidade, 100 mil. Pequenas notas no rodapé, brinde da casa, 10 mil. Eu não tinha ideia de que meu irmão se envolvia em um negócio tão absurdo. A raiva me fez rir. Stella Cross, irmã do Sr. Cross. Diga a ele para falar comigo se houver algum problema. Ela não se deu por vencida. Você não tem como pagar, não é? Não finja ser alguém importante para tirar vantagem do Sr. Cross. Peguei o celular, disparei para Julian. Ocupado. Repeti mais algumas vezes. Ocupado. Ocupado. Cada toque me deixava mais quente, a indignação crescendo como chamas que lambem tecido seco. A gerente, impaciente, aproximou-se. Um sorriso malicioso. Ainda vai continuar fingindo? Já vi essa sua cara 1000 vezes no feed do meu marido. Atiradinha, seduzindo por baixo dos panos, e agora quer jogar tudo na conta dele? Sem vergonha? Meu coração caiu. Tiffany Reed. A namorada do meu irmão. Não mostrada, escondida, sorrateira. O $500 mil, a humilhação, os seguranças, tudo premeditado. Antes que eu pudesse reagir, 2 brutamontes me cercaram. Um cobriu minha boca, outro torceu meus braços. Cada músculo gritando, cada articulação ameaçando se romper. Fui arrastada para a cozinha, jogada num quartinho de armazenamento fétido, onde o cheiro de desinfetante misturado à comida velha me fazia quase vomitar. Ela chutou-me o estômago. Isso é por gastar o dinheiro do meu homem. Por tentar seduzi-lo. A dor me fez curvar, o mundo girava em uma dança de dor e indignação. Os socos caíram como martelos. Eu cerrei os dentes, tentei pensar, sobrevivência. Sobrevivência era estratégia. Eu disse que sou irmã dele. Pergunte ao Julian. Ela, surda lógica, continuou. Até que, finalmente, recuou. Meu corpo parecia um trapo de pano sujo. Respirei, tateei o chão atrás do celular. Liguei para Maia, 2 milhões. Agora. Restaurante do Julian. Em minutos, Maia entrou como uma tempestade, 2 seguranças à frente, olhos em chamas. Pegou-me do chão, silenciosa, firme. Passei o cartão com a senha Tiffany, que apanhou e olhou com desdém. Se for falso, tenho jeitos de descobrir. Agora, cai fora. Saímos cambaleando, feridas abertas, orgulho dilacerado. No táxi, fechei os olhos. Maia segurou minha mão. Silêncio. A noite parecia respirar comigo. No dia seguinte, às 9, a sala de reuniões da Crossroads estava cheia. Apresentei o relatório, 15 meses de fraudes, extratos, lançamentos, taxas inventadas, experiências VIP, garrafas cobradas 2 vezes. Julian, sóbrio, olhava para mim com olhos de criança que aprendeu cedo demais a se apoiar nos outros. Você tem 2 escolhas, falei. Fica. Aprende. Reconstrói. Ou sai. Eu recompro sua participação e a Cross segue sem você. Ele ficou. Assinou os termos de compliance, afastamento temporário, supervisão total. O caminho seria duro. Eu sabia. Mas necessário. Nos meses seguintes, Julian começou a aprender. Meia dúzia de executivos veteranos enfileirados, visitas surpresas às unidades, aulas de contabilidade prática. Cada deslize era corrigido. Cada acerto, reforçado. Propôs um almoço popular aos domingos. Sem taxa, sem frescura. Eu impus condições, assinatura, responsabilidade e primeiro mês bancado por ele. Ele vendeu o relógio que usava para festas, bancou. O resultado, filas, crianças correndo, mesas cheias. Pela primeira vez, vi orgulho genuíno em seus olhos. Tiffany tentou interferir no tribunal, mas o vídeo, o laudo, a contabilidade, tudo esmagou qualquer narrativa de vítima. Condenada, medidas protetivas, multas pesadas. Sem catarse, apenas justiça aplicada. E então, uma noite, Julia apareceu na cozinha vazia, madrugada. Limpava talheres, rádio baixo, avental manchado de molho. Me entregou uma colher. Prove. O caldo perfumava ossos tostados, cebola, alho poró. Simples. Perfeito. Serve, eu disse. Ele serviu um prato de massa fresca com aquele caldo. Nome, Segundo Chance. Sorri, leve. Ele sorriu também. Não precisávamos de grandes gestos. Apenas seguíamos. As semanas seguintes foram um aprendizado lento e doloroso para Julia. Cada manhã trazia uma nova auditoria, cada almoço uma visita surpresa à cozinha, cada reserva de clientes VIP era inspecionada como se fosse um exame final. Eu observava de longe, calculando até que ponto podia pressionar sem quebrar o menino que ainda existia nele. No início, ele tropeçava nas próprias decisões. Uma assinatura descuidada, um pedido não registrado, um atraso na entrega de fornecedores. Eu não levantava a voz, apenas apontava, mostrava alternativas, reestruturávamos processos. Julian reagia com frustração, o punho batendo na mesa, os olhos marejados de raiva e vergonha. Mas ele ficava. E isso importava mais do que qualquer gesto grandioso. Em casa, a tensão não desaparecia. Tiffany havia sido afastada, mas sua sombra pairava sobre cada notícia de jornal, cada comentário em redes sociais. Julia fechava-se em seu próprio orgulho, evitando meu olhar em dias difíceis. Eu, por outro lado, sentia cada falha dele como se fosse minha.
Mas aprendi a conter a muralha, cada crítica vinha com solução, cada falha vinha com orientação. A ponte precisava ser firme, não frágil. Um dia, uma crise inesperada surgiu, um fornecedor de frutos do mar alegou fraude em nota fiscal, ameaçando expor irregularidades passadas do restaurante. Julian, sozinho, entrou em pânico. Estela, e se eles tiverem razão? Sua voz tremia. Respirei fundo, lembrando-me de cada noite de vigilância, cada auditoria concluída. Não vamos reagir com medo. Vamos reagir com fatos. Mostrei a ele como confrontar documentos, como registrar cada assinatura, cada entrega, cada inspeção. Ele começou a perceber que responsabilidade não era prisão, era liberdade. As visitas do conselho se tornaram rotina. Eu acompanhava, mas deixava que Julian apresentasse, explicasse, respondesse. No começo, ele gaguejava, desviava os olhos, mas aos poucos aprendeu a encarar números, relatórios, críticas e elogios sem perder a compostura. Cada reunião era um passo, ponte sobre abismos de anos de descuido e arrogância. Então, algo mudou. Um novo antagonista surgiu, um investidor oportunista, antigo sócio de Julian, que via a queda de sua credibilidade como oportunidade de lucro. Mandava mensagens afiadas, sugerindo que Julian não tinha competência, insinuando que Stella controlava tudo nos bastidores. Julian me olhou, medo nos olhos. Eles acham que você manda em tudo. Sorri, com delicadeza e firmeza. Não mando. Ensino a você a mandar. E a responder quando precisar. As crises externas não cessaram. Jornalistas tentavam contato, concorrentes espionavam operações, clientes VIP insatisfeitos que tentaram tirar vantagem. Julian lidava com cada um com cautela, mas agora com segurança. Não mais o menino que fugia. Não mais o homem que dependia de mim para tudo. Ele aprendeu que responsabilidade era músculo, e músculos se fortalecem com repetição. As semanas se transformaram em meses. O almoço popular de domingo, inicialmente tímido, cresceu em reputação. Filas de clientes esperavam pacientemente, saboreando menus simples, mas feitos com cuidado extremo. Julian participava ativamente, conversando com clientes, verificando cada prato, observando cada sorriso. Cada elogio que recebia não era apenas por comida, era por assumir a própria medida. Uma tarde, fiquei na cozinha observando mexer em panelas, concentrado, mãos firmes, olhos focados. Sorri sem perceber. Julian. Ele levantou os olhos. Eu sei que não é só cozinha. É sobre a Cross. É sobre mim? Exato. E cada vez que você toma uma decisão correta sem eu intervir, a ponte cresce. Você já não depende de mim para andar. Depende de você. Ele suspirou, leve, como se carregasse um peso que não sabia que tinha. E então vieram os testes finais, auditorias externas, inspeções governamentais, clientes VIP insatisfeitos que tentaram tirar vantagem. Julian enfrentou cada situação com estratégia e calma recém-descobertas. Eu ainda estava lá, mas agora como supervisora distante, pronta para intervir somente se realmente fosse necessário. Ele estava aprendendo a ser dono, não apenas a existir como herdeiro. O tribunal foi outro capítulo. Tiffany apareceu, tentando cartadas finais, lágrimas calculadas, testemunhas compradas, histórias de vitimismo. Mas nada resistiu ao vídeo, ao laudo médico, à contabilidade detalhada. Condenada, medidas protetivas, multas pesadas. Sem catarse, apenas justiça aplicada. Julian observou tudo, absorvendo a responsabilidade que sempre fugira. A humilhação que quase me atingiu agora voltava em lições para ele. Consequências não são inimigas, são ferramentas. E então, uma noite, Julian apareceu na cozinha vazia, madrugada. Limpava talheres, rádio baixo, avental manchado de molho. Me entregou uma colher. Prove. O caldo perfumava ossos tostados, cebola, alho poró. Simples. Perfeito. Serve, eu disse. Ele serviu um prato de massa fresca com aquele caldo. Nome, segundo chance. Sorri, leve. Ele sorriu também. Não precisávamos de grandes gestos. Apenas seguíamos. Nos domingos seguintes, o almoço popular se tornou tradição. Filas que serpenteavam pela calçada, crianças correndo, risadas e cheiro de comida quente no ar. Julian começou a liderar, ensinar, orientar os novos chefes e gerentes. A cozinha se tornou um laboratório de aprendizado, o restaurante um terreno de responsabilidade compartilhada. Eu observava, silenciosa, agora ponte de algo que florescia de dentro para fora. Em casa, conversas se tornaram sinceras. Ele falava de erros passados, eu respondia com orientação. Ele sorria ao ouvir elogios de clientes, e eu sorria ao ver orgulho genuíno em seus olhos, não emprestado ou encenado. As crises externas continuavam, investidor oportunista, jornalistas, concorrentes, mas Julian aprendia a enfrentar com estratégia, firmeza e, acima de tudo, confiança própria. Meses depois, sentei com ele no balcão da cozinha, olhando para os pratos servidos no almoço. O restaurante estava cheio, mesas vibrando, crianças e adultos saboreando comida simples, mas feita com cuidado extremo. Ele me olhou, olhos silenciosos, e disse, eu não consigo acreditar que cheguei até aqui sem te derrubar, sem quebrar tudo. Sorri. Não foi sobre você, nem sobre mim. Foi sobre a ponte que construímos juntos. Você aprendeu a andar por ela. E assim, a vida no restaurante se estabilizou. Julian não era mais muralha nem menino dependente. Tornará-se ponte, firme, flexível, capaz de sustentar, conectar e caminhar por conta própria. Eu, que um dia fui muralha, aprendi a ser ponte também, orientar, ensinar, guiar, mas sem carregar o peso que não é meu. O restaurante, o tribunal, os clientes, a cozinha, as crises externas, tudo se transformou em aprendizado, em medida, em ponte. Naquela noite, sozinha na varanda, olhando a cidade e respirando luz sobre luz, peguei o celular.
Maia, jantar sexta? Sem polícia dessa vez. Ela respondeu com um emoji de sirene e um coração. Ri sozinha. Antes de dormir, escrevi no caderno, não carregar. Orientar. Abaixo, cuidar não é assumir por. É abrir espaço para que o outro assuma. O restaurante que quase foi nosso fracasso agora era o lugar onde Júlia aprendia, talher por talher, à própria medida. E eu, que um dia fui muralha, aprendi, por fim, a ser ponte. Os meses seguintes trouxeram desafios ainda maiores, mas Júlia agora os encarava com um foco que antes não existia. Um investidor oportunista, chamado Ricardo Vale, começou a pressionar, enviando e-mails afiados, convocando reuniões às pressas e insinuando que Júlia não tinha capacidade para liderar o restaurante sem a minha supervisão direta. Ele acha que você está controlando tudo por trás, Júlia comentou numa noite, enquanto limpava a bancada com um pano úmido, os olhos fixos no chão. Sorri, delicada e firme, não estou controlando. Estou ensinando. Mas agora é com você. Em resposta às pressões, Julian começou a criar protocolos próprios, auditorias internas surpresa, registros digitais de cada entrega, acompanhamento de estoque em tempo real, reuniões semanais com gerentes de cozinha, reservas e fornecedores. Eu observava de longe, intervindo apenas quando necessário, medindo cada palavra, cada gesto. Ele ainda tropeçava, mas cada erro era agora aprendizado. Havia um ritmo, uma cadência, ponte sólida se constrói passo a passo, tijolo por tijolo, decisão por decisão. As visitas externas, antes motivo de pânico, transformaram-se em demonstrações de competência. Julian começou a apresentar números e relatórios sozinho, explicando cortes de custo, estratégias de fidelização e planos de expansão do almoço popular. No início, gaguejava, desviava o olhar, lá aos poucos, encontrou postura, confiança, voz firme. Cada elogio recebido não era mais mero reconhecimento, era validação do esforço próprio. Enquanto isso, Tiffany, embora afastada, continuava rondando a mídia, tentando minar sua credibilidade. Postava fotos, tecia narrativas de exposição injusta, vitimismo corporativo, mas nenhuma delas resistia às evidências, vídeos, laudos, extratos, testemunhas. Júlio observava, às vezes ansioso, mas já não perdia noites de sono com o teatro alheio. Ele aprenderá que a responsabilidade não é fantasia, é músculo. E músculos se fortalecem com repetição. O almoço popular cresceu em reputação. O domingo que começou tímido agora atraía filas que serpenteavam pela calçada. Clientes esperavam pacientemente, crianças corriam, risadas enchiam o ar, e o aroma da cozinha perfumava a rua. Júlia interagia diretamente, perguntava sobre pratos, ouvia críticas e elogios, conferia cada detalhe, do tempero à temperatura. Cada gesto seu indicava que agora ele não dependia de ninguém para conduzir o negócio. Ele se tornava dono de sua própria medida, e a equipe respondia com entusiasmo e respeito genuíno. Uma tarde, fiquei na cozinha observando Julian concentrado, mãos firmes, olhos focados. Ele mexia em panelas, ajustava temperos, verificava texturas, aromas. Sorri sem perceber. Julian. Ele levantou os olhos. Eu sei que não é só cozinha. É sobre a Cross. É sobre mim? Exato. E cada vez que você toma uma decisão correta sem eu intervir, a ponte cresce. Você já não depende de mim para andar. Depende de você. Ele suspirou, leve, e por um instante, vi desaparecer a sombra do menino perdido, substituída pelo homem que aprenderá a carregar sua própria responsabilidade. As crises externas continuaram a surgir, jornalistas insistentes, concorrentes observando cada movimento, clientes VIP testando limites. Julian agora respondia com estratégia, usando cada situação como exercício de autoconfiança e liderança. Ele se tornou firme, mas flexível, atento sem ser obsessivo, observador sem ser passivo. Era ponte em ação, suportando pressões, conectando pessoas, mantendo a integridade do restaurante e, sobretudo, caminhando com segurança por conta própria. O tribunal, como capítulo final da batalha com Tiffany, consolidou lições duras. Ela tentou todas as cartadas, lágrimas calculadas, testemunhas compradas, relatos distorcidos. Mas a justiça se apoiava em provas concretas, vídeos, laudos médicos, registros contábeis. Condenada, submetida a medidas protetivas, multas pesadas, sua máscara caiu. Julia absorveu silenciosamente cada detalhe, entendendo que as consequências de atos imprudentes não eram inimigas, mas ferramentas de aprendizado. Uma noite, Julia apareceu sozinho na cozinha, madrugada. Limpava talheres, rádio baixo, avental manchado de molho. Me entregou uma colher. Prove. O aroma do caldo, ossos tostados, cebola, alho poró, perfumava o ar. Simples, perfeito. Serve, eu disse. Ele serviu massa fresca com o caldo, batizando o prato de segundo chance. Sorri, leve, e ele também sorriu. Não precisávamos de grandes gestos, apenas seguíamos, reconhecendo o trabalho que transformava. Nos domingos seguintes, o almoço popular se consolidou, filas, risadas, crianças correndo, pratos quentes servidos com cuidado extremo. Julian começou a liderar, ensinar e orientar novos chefes e gerentes. A cozinha tornou-se laboratório de aprendizado, o restaurante terreno de responsabilidade compartilhada. Eu observava, silenciosa, agora ponte de algo que florescia de dentro para fora. Conversas em casa se tornaram sinceras. Julian confessava erros passados, eu respondia com orientação, sem julgamento. Elogios de clientes eram recebidos com orgulho genuíno, não encenado. A vida seguia, desafios externos continuavam, investidor oportunista, jornalistas, concorrentes, mas Julian aprendia a enfrentar cada situação com estratégia, firmeza e confiança própria. Meses depois, sentei com ele no balcão da cozinha, olhando para os pratos servidos no almoço. Ele olhou-me silencioso, e disse, eu não consigo acreditar que cheguei até aqui sem te derrubar, sem quebrar tudo. Sorri. Não foi sobre você, nem sobre mim. Foi sobre a ponte que construímos juntos.
Você aprendeu a andar por ela. E assim, a vida no restaurante se estabilizou. Júlia não era mais muralha nem menino dependente. Tornou-se ponte, firme, flexível, capaz de sustentar, conectar e caminhar por conta própria. Eu, que um dia fui muralha, aprendi a ser ponte também, orientar, ensinar, guiar, mas sem carregar o peso que não é meu. O restaurante, o tribunal, os clientes, a cozinha, as crises externas, tudo transformou-se em aprendizado, em medida, em ponte. Naquela noite, sozinha na varanda, olhando a cidade e respirando luz sobre luz, peguei o celular. Maia, jantar sexta? Sem polícia dessa vez. Ela respondeu com um emoji de sirene e um coração. Ri sozinha. Antes de dormir, escrevi no caderno, não carregar. Orientar. Abaixo, cuidar não é assumir por. É abrir espaço para que o outro assuma. O restaurante que quase foi nosso fracasso agora era o lugar onde Júlia aprendia, talher por talher, a própria medida. E eu, que um dia fui muralha, aprendi, por fim, a ser ponte. Os meses se transformaram em anos. Julian cresceu de forma que nunca imaginei. Não mais o menino impetuoso que tropeçava nos próprios passos, nem o homem mimado dependente de aprovação alheia. Ele se tornou líder. Cada auditoria surpresa, cada inspeção de fornecedores, cada almoço popular, tudo agora era conduzido por ele, com olhos atentos, mãos firmes e decisões rápidas. Eu estava presente, mas distante o suficiente para que ele sentisse a própria autonomia, a própria responsabilidade. O investidor Ricardo Vale continuava a pressionar. Suas mensagens afiadas, agora, não mais paralisavam Julian, eram respondidas com firmeza, estratégia, números e relatórios impecáveis. Ele aprendeu a transformar a provocação em oportunidade, negociando condições que fortaleciam o restaurante e protegiam nossa reputação. Uma vez, após uma reunião tensa, ele se virou para mim, com um sorriso cansado, mas genuíno. Eu entendo agora. É sobre proteger, não sufocar. Sorri, satisfeita. A ponte estava consolidada. Uma nova crise, porém, se apresentou de forma inesperada. Um inspetor do governo anunciou irregularidades antigas de fornecedores de frutos do mar, ameaçando multar e suspender atividades. Júlia entrou em pânico, mas diferente de antes, respirou fundo, revisou documentos, conferiu cada nota fiscal, cada assinatura, cada entrega. Ele respondeu de forma firme, coordenando advogados, auditores e fornecedores. Resultado: nenhuma multa aplicada, nenhum fechamento de unidade. Quando tudo terminou, olhou para mim exausto e disse: sem você, eu não teria conseguido. Você conseguiu. Eu só ensinei a olhar com atenção, respondi, segurando seu olhar. O almoço popular cresceu em prestígio. O restaurante agora era ponto de referência da cidade. Clientes vinham por tradição, por sabor, mas principalmente pela qualidade do atendimento e pela confiança que Julian transmitia. Ele conversava com cada mesa, checava pratos, corrigia erros com firmeza, mas também elogiava, ensinava, compartilhava aprendizado. Eu via orgulho genuíno no rosto dele, orgulho que não precisava ser emprestado ou fingido. Ele se tornará ponte não só para o restaurante, mas para a equipe inteira, inspirando respeito e dedicação. A relação entre nós também se consolidava de forma nova. Conversas sinceras, partilhas de experiências, reconhecimento de erros passados. Ele falava das pressões que sentirá, dos erros que cometeu, das decisões que hesitou em tomar. Eu respondia com orientação, mas deixava que ele encontrasse soluções sozinho. Nas noites mais silenciosas, ainda o via refletindo, mas sem desespero. O peso agora era dele para carregar, e ele o fazia com força e confiança. Uma noite, após uma inspeção particularmente difícil, ele me chamou para a cozinha. O restaurante estava vazio, luzes baixas, aroma de molho e pão fresco no ar. Ele segurava uma panela pequena, com cuidado, e disse: quero que prove. O caldo perfumava a cozinha, simples, mas intenso. Provei, fechei os olhos e senti cada ingrediente. Ele sorriu. Segunda chance. Ainda estou aprimorando. Sorri também, sem precisar de palavras. A metáfora era clara, cada prato, cada gesto, cada decisão era segunda chance, para ele, para mim, para o restaurante. Os domingos de almoço popular agora se estendiam para toda a semana. Novas unidades, cardápios expandidos, equipe treinada, clientes satisfeitos. Julian passou a liderar workshops internos, treinando chefes e gerentes, ensinando responsabilidade, ética e cuidado com cada detalhe. Eu observava de longe, orgulhosa, mas pronta para intervir caso fosse necessário. Ele aprendia a ser dono, líder, ponte. A vida trouxe pequenas vitórias e desafios novos, jornalistas insistentes, concorrentes tentando replicar nossos métodos, clientes VIP exigentes. Julian lidava com cada situação com estratégia e calma recém-adquiridas. Não mais dependia de mim para tomar decisões. Ele se tornou alguém capaz de sustentar o restaurante, a equipe e a própria reputação, sem recorrer à muralha que eu havia sido. Alguns anos depois, numa noite calma, Julian entrou na cozinha, agora moderna e impecável, limpando talheres, rádio baixo, avental limpo. Olhou para mim e disse: eu não consigo acreditar que cheguei até aqui sem quebrar tudo, sem me perder. Sorri, com leveza. Não foi sobre você, nem sobre mim. Foi sobre a ponte que construímos juntos. Você aprendeu a andar por ela. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da responsabilidade e a leveza de finalmente dominá-la. E assim, o restaurante que quase foi nosso fracasso tornou-se símbolo de aprendizado, disciplina e crescimento. Julia não era mais muralha nem menino dependente e tornará-se ponte, firme, flexível, capaz de sustentar, conectar e caminhar sozinho. Eu, que um dia fui muralha, aprendi a ser ponte também, ensinar, orientar, guiar, mas sem carregar o peso que não é meu. As crises externas, as inspeções, os desafios da equipe, tudo se transformou em aprendizado, medida e ponte. Naquela noite, sozinha na varanda, observando a cidade e respirando luz sobre luz, peguei o celular.
Maia, jantar sexta? Sem polícia dessa vez. Ela respondeu com um emoji de sirene e um coração. Ri sozinha. Antes de dormir, escrevi no caderno, não carregar. Orientar. Abaixo, outra frase, cuidar não é assumir por. É abrir espaço para que o outro assuma. O restaurante que quase foi nosso fracasso agora era o lugar onde Júlia aprendia, talher por talher, a própria medida. E eu, que um dia fui muralha, aprendi, finalmente, a ser ponte. Anos se passaram desde aquela madrugada em que Júlia me entregou a colher com o primeiro a segundo chance. O restaurante cresceu, novas unidades surgiram, chefes e gerentes formados sob os princípios que eu impus, responsabilidade, ética, cuidado e visão, e a fama do almoço popular se espalhou pela cidade. Cada unidade era um reflexo da ponte que construímos juntos, firme, aberta e resiliente. Júlia agora não apenas comandava, ele inspirava. Visitava fornecedores com confiança, recebia investidores com segurança, lidava com crises externas com frieza estratégica e, acima de tudo, sabia que cada decisão que tomava tinha impacto. Ele havia aprendido que liderança não era poder, nem controle, nem ostentação, era confiança em si mesmo e naqueles ao seu redor. Em noites silenciosas, ainda conversávamos sobre erros antigos, sobre a Tiffany e sobre as consequências que, por um instante, ameaçaram nos destruir. Mas eram memórias de aprendizado, não feridas abertas. O investidor oportunista, Ricardo Vale, tentou mais uma vez se aproximar com ameaças sutis. Júlia recebeu cada mensagem com calma, revisando contratos, conferindo números, e respondeu de forma direta, não havia brecha para manipulação. A força que antes se escondia atrás do meu nome agora vinha dele, inteira, inabalável. Numa tarde de domingo, o restaurante estava lotado. Crianças corriam, famílias riam, o cheiro de comida fresca preenchia cada canto. Júlia circulava entre mesas, checando pratos, conversando com clientes, corrigindo detalhes, mas sempre com um sorriso discreto e genuíno. Eu observei de longe, sentado em uma mesa do balcão, sorvendo um café. Ele me viu, acenou e ergueu a mão. Não precisava de palavras. Era um reconhecimento silencioso, a ponte estava completa. Mais tarde, ele entrou na cozinha, onde eu estava organizando as ordens do jantar. O avental limpo, mãos firmes, olhos calmos. Estela, disse ele, sem pressa, sem drama, eu finalmente entendi o que você fez por mim, e pelo restaurante. Não só me ensinou a liderar, mas a ser ponte para os outros também. Sorri, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Você aprendeu. Eu só mostrei o caminho. Julian deixou a cozinha, voltou minutos depois com uma panela pequena, aroma intenso de molho fresco. Quero que prove, disse. Eu provei, fechei os olhos. Era o mesmo sabor de anos atrás, mas diferente, era resultado do tempo, do cuidado, do aprendizado. Ele sorriu. Segundo chance. Versão definitiva. Sorri, e pela primeira vez em muito tempo, senti que não havia muralhas, nem dores não resolvidas, nem fantasmas de humilhações passadas. Apenas uma ponte sólida, construída com paciência, disciplina e amor silencioso. Naquela noite, sozinha na varanda do apartamento, olhando a cidade e respirando luz sobre luz, peguei o celular e escrevi para Maia, jantar sexta? Só risadas dessa vez. Ela respondeu com um emoji de coração e um sorriso. Ri sozinha, e anotei no meu caderno. Não carregar. Orientar. Cuidar não é assumir por. É abrir espaço para que o outro assuma. O restaurante que quase foi nosso fracasso tornou-se um símbolo do que é possível quando responsabilidade, aprendizado e confiança se encontram. Júlia não era mais um menino perdido nem um homem mimado. Tornará-se ponte, firme, flexível, capaz de sustentar, conectar e caminhar sozinho. Eu, que um dia fui muralha, aprendi, finalmente, a ser ponte. E assim, a vida continuou, cheia de desafios, risos, aromas de comida fresca e o aprendizado silencioso que cada passo da ponte nos trouxe. O futuro não era mais um risco, era um caminho seguro, traçado por nós dois, talher por talher, decisão por decisão, segundo por segundo.